primeiro ano. Então, a gente ficou de retomar o conteúdo, né? De ir revisando. A gente vai ver mudanças de estado físico. E eu não sei qual foi a turma que eu consegui trabalhar mudanças de estado físico todo. Não sei. Eu sei que teve turma que ficou faltando. Aí eu não lembro exatamente qual foi, mas é bom que a gente vai retomando. Também ninguém vai estar lembrando do ano passado para cá. Mas é um conteúdo que vocês também já viram no nono ano. Então é um conteúdo bem simples. A gente vê mudanças de estado físico. Lembrando que quando se vai estudar mudanças de estado físico, em geral a gente fala do solvente universal, que é a água. Porque a água é a melhor tipo de matéria para a gente conseguir estudar isso. E o que é que acontece? Isso não quer dizer que os outros materiais também não há mudanças de estado físico, até porque a gente sabe que tem outras coisas que são sólidas, que são líquidas também, coisas que são líquidas que podem ficar sólidas, que pode congelar, e não necessariamente é a água. Contém água, mas não necessariamente é a água. Mas quando a gente vê o conteúdo de mudanças de estado físico, a gente estuda a água, porque é o melhor para a gente conseguir visualizar essas mudanças, conseguir entender essas mudanças. E ajuda também a entender alguns conteúdos até de segundo ano. Então, para quem lembra, a gente só vai revisar. E para quem não lembra, faz de conta que está vendo pela primeira vez, que aí consegue lembrar de tudo. O importante é saber tudo agora, tá certo? Aí vamos lá. Eu tô com o meu slide aqui, vou fazer que nem na outra aula, que eu abri o slide e fui falando com vocês, para eu ir relembrando, tá? Então a gente vai ver mudanças de estado físico, né? E deixa eu retornar aqui, peraí. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o que vai fazer mudar esse estado pode ser a pressão e a temperatura, principalmente a temperatura. Lembra que a gente viu as partículas, a gente até vai falar sobre isso de novo. A gente viu as partículas macroscopicamente e microscopicamente da matéria, né? E aí a gente viu essa diferença, né? Do sólido para o líquido para o gasoso. E esse grau de agitação das partículas. Então, o sólido, as partículas estão o quê? Bem unidas, bem juntinhas, né? Então não tem muito lugar para se agitar. Depois, o que faz ela ser líquida é ela ter esse espaço. E quando aumenta a temperatura, esse grau de agitação aumenta mais ainda. Essas partículas vão ficar super agitadas. E aí começa esse processo de evaporação, tá certo? E aí o que que acontece? O que você tem que lembrar é que a temperatura é um fator super importante para isso acontecer. Quanto maior a temperatura, maior esse grau de agitação das partículas, tá bom? E aí vamos para o primeiro. Deixa eu colocar aqui. Quem gosta de estudar copiando, pode já assistir meu vídeo já com o caderno aberto. E aí você já pega, já vai dando um pause, já vai copiando. É até bom que não fica chato, não fica sonolento, que às vezes você só ficar parado olhando para minha cara aqui, pode até lhe dar sono de novo, né? Então você estando com o caderno aberto aí e copiando também, isso ajuda a te manter mais ativo. Para quem gosta, quem não gosta, quem acha que não precisa, não tem problema, tá certo? O importante é só assistir a aula. Aí vamos lá. Você já pode colocar o assunto da aula de hoje, que é mudanças de estado físico da matéria. Eu vou escrever só mudanças de estado físico. E a gente vai ver o primeiro, que vou colocar aqui, mas eu já sei que é fusão. Fusão. E aí essa primeira mudança, né, que é a fusão, é do sólido para o líquido, tá? Então, a mudança de sólido para líquido. E aí a gente tem qual é o exemplo relacionado à água, né? Como eu já falei, que é o mais fácil para poder estudar, que vai passar uma coisa do sólido para o líquido, o próprio gelo descongelando, né? Uma água congelada, uma garrafinha de água congelada na geladeira, como é? Aquelas formas de gelo. Se você pegar aquele gelo ali, né? E tirar da geladeira, ele vai sair do sólido para o líquido, né? Então, vou colocar aqui exemplo, gelo derretido.
derretendo. Vou terminar aqui, tá bom? Deixa eu ver como é que tá essa imagem. Tá boa. Vou aproximar mais. Vai ficar melhor pra vocês. Pronto. Eu acho que ficou melhor. Se meu computador não cair aqui, né? Que é cada armengue que a gente faz pra poder conseguir dar aula. Olha só. A imagem tá meio assim porque eu tô gravando à noite. E aí a imagem não vai ficar muito... Não fica tão nítida, né? Fica um pouco turva. Ó. Vamos lá. O que é fechar a cara aí? Que eu mandei fechar a cara na aula passada, eu já tô mandando de novo. Vamos lá. Olha só. Esse gelo derretendo. Vamos lembrar o que é que tá acontecendo? Se tá em forma de gelo, ó. Tá aqui aquele gelo, beleza? E aí, esse gelo, as partículas estão o quê? Separadas ou juntas? O que é que a gente viu na aula passada? Estão bem juntinhas, bem grudadinhas. Por isso que tá esse gelo aqui. Então, pronto. Qual é a temperatura que faz a água congelar? A partir de quê? 0 graus, tá certo? Pronto. Então, tá aqui a 0 graus Celsius, tá bom? E aí, 0 graus... Tá aqui no congelador. Congelador. Se está aqui no congelador, eu peguei essa pedrinha de gelo e tirei do congelador. Então, essa pedrinha de gelo aqui vai começar o quê? A derreter. Olha a água aqui derretendo. Começou a derreter. Gente, a temperatura que está do lado de fora poderia estar o quê? 24 graus, 25 graus, se tiver no pingo do meio-dia, eu não sei mais ou menos quantos graus tá ficando Boninal esses dias, eu esqueci de ver a temperatura. Então, pode ser que esteja 30 graus se tiver muito calor, né? 29, aqui não fica tantos graus, né? Como lá perto do litoral, mas não importa. Poderia estar a 15 graus, certo? 15 graus é mais quente do que 0 graus? É. Então, bastou tirar de 0 graus, já é uma temperatura maior. Então, eu aumentei a temperatura. Então, com o aumento da temperatura... Opa, eu escrevendo errado. Parabéns, Bruno. Peraí. Com o aumento da temperatura, essas partículas aqui, ó, já começaram a se agitar, certo? Então, ó, essas partículas começam a se agitar aqui, começa a derreter. Ó, começou a derreter, já tem mais espaço. Já tá passando do sólido, ó, sólido aqui, para o líquido. Agora, gente, depois vocês vão ver isso mais pra frente, mas isso eu vi no cursinho. Questões que em geral caem no vestibular. Se perguntar qual o estado físico que está aqui, qual a temperatura que está aqui, é como se continuasse congelado. Como assim? É que no ponto de vista da física e da química, não só da química, como da física também, se ainda tem gelo, então é considerado ainda 0 graus Celsius, certo? Então não é considerado mais do que isso ainda. Então, às vezes, tem umas pegadinhas de questão de vestibular, e aí a pessoa já vê derretendo, e aí já fala, não, já é estado líquido, já é mais que 0 graus. Não. Você ainda tem gelo, ainda considera estado sólido 0 graus, mesmo que já esteja derretendo, tá bom? Em geral, uma vez eu vi uma observação sobre isso, e é interessante passar para vocês, beleza? Aí vamos para o próximo. Deixa eu ver qual é o próximo que está aqui no meu slide. Próximo estado, solidificação. Solidificação, gente, o nome já fala, né? Se vai solidificar, vai se tornar sólido. Então, é a mudança do estado líquido para o estado sólido. É o contrário de fusão. Então, eu fiz uma baguncinha aqui. No seu caderno, você pode fazer bem lindo. Eu vou separar só para não ficar muito bagunçado. E aí, eu vou colocar aqui, ó, solidificação. Solidificação é uma mudança. Aqui está sólido para o líquido. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Líquido para o sólido.
Pronto. Líquido para o sólido. E aí eu posso chegar e pegar qualquer coisa, né? Uma cuba de gelo, encher de água, fazer a cuba igual a minha cara, né? Enchi de água aqui líquida, ó, a água está em estado líquido, levei para o congelador e ela se solidificou. Beleza, gente? O nome já fala. Esse é o mais fácil de lembrar, porque solidificação, aquela coisa ali vai ficar sólida. Então, é o mais fácil de lembrar. Vamos para o próximo, sublimação. A sublimação é como se ela pulasse um estado. Ela vai sair do estado sólido direto para o estado gasoso. Alguém lembra qual é? Para quem já viu os meus slides. Deixa eu colocar aqui. Vixe, ficou feio isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Sublimação. E vou apagar o quadro quando eu terminar aqui e vou dar um pause. Sublimação vai sair do estado sólido direto para o gasoso. É uma coisa que está sólida e vai evaporar na mesma hora. Exemplo, naftalina, as pedrinhas, é o exemplo clássico que, em geral, cai no vestibular, pode cair em Enem, era mais difícil, não sei agora, mas em geral não caía muito, mas sempre cai em vestibular a naftalina. O exemplo da naftalina, porque é o mais fácil da gente lembrar. Meu bebê está chorando, não sei se vocês estão ouvindo. Naftalina. Tá bom, gente? Vocês lembram o que é naftalina? Já tá com o celular na mão? Se você não lembra, você vai lá no Google e coloca naftalina e vai aparecer. É aquelas pedrinhas com aquele cheiro forte, que em geral se utiliza para espantar barata, né? E outros insetos. Em geral, o povo mais antigo usava mais do que o povo da agora. Então, as vovós, as bisavós de vocês, né? Com certeza usavam, porque teve uma época que o pessoal usava bastante. Tanto é que até lençol, roupa de cama, tinha cheiro de naftalina, porque tinha gente que tinha mania de colocar no guarda-roupa para espantar bicho. E tem gente que coloca em ralo de banheiro, coisas assim, para poder pegar e espantar. Então, se você não lembra, se você nunca viu, nunca sentiu esse cheiro forte, o pessoal da sua família nunca usou, dá uma googada, como o pessoal chama aí. Vai no Google e coloca naftalina que você vai ver. Então, ela é uma pedrinha redondinha, né? E aí você pega e coloca lá. De repente, ó, ela vai diminuindo de tamanho, diminuindo. Ela sai direto pro gasoso. Ela não fica líquida, pastosa, ela não fica. Ela vai direto pro gasoso. Tá bom, gente? Vamos passar para o próximo, mas eu vou dar um pause aqui rapidinho para poder continuar, porque eu vou apagar o quadro. Pronto, já retornei, já apaguei o quadro. O próximo que a gente vai ver é condensação, ó. Tá aqui, condensação. Quem for de copiar, já vai copiando aí. Olha só, condensação vai ser uma coisa que já está, ele está no estado gasoso, e aí ele volta para o estado líquido, tá certo? Vamos lá. Mudança do estado gasoso, ele passa do gasoso para o estado líquido. O que é que acontece? Ele perde energia, tá certo? Ele vai perder energia. Como assim? Qual é o exemplo? Olha só, aqui é uma panela, tá? Minha panela é linda. Não vem pra cá dar risada de minha panela, não. Aqui é o fogo. Deixa eu colocar o fogo aqui vermelho. Dizer que eu tô fazendo um negócio chique, bonito pra vocês. Com um piloto vermelho fuleiro desse, vai ficar difícil fazer um negócio bonito. Ó, aqui tá bonito. Aí, ó. Fecha a cara que tá dando risada. Ó, deixa eu olhar aqui pra ver se a imagem tá saindo certa. Olha que fogo top. Ficou muito top. Quase uma fogueira de São João. Aí, olha só. Peraí. Tá aqui minha panela, tá? E aí eu peguei essa panela e coloquei água, né? E levei ao fogo. Tá aqui minha água na panela. Só que aí eu peguei e tampei essa panela. Coloquei uma tampa na panela. Pronto, transformei isso numa panela tampada. Pra vocês tá horrível, mas pra mim aqui tá a coisa mais linda do mundo. Olha só. Levei no fogo, essa água começou a ferver.
tá certo? E aí ela tá ali fervendo, ela tá passando do estado líquido para o estado de vapor, porque a gente vai ver, né, que com a água não fala gasoso, mas a gente usa a água para estudar, como eu já falei, porque a água é melhor. Mas ela tá ali evaporando, tá certo? E aí ela tá ali, as partículas dela já, né, com a energia super alta, porque está muito quente embaixo, então do líquido, essas partículas agitadas já estão evaporando. Só que o que é que acontece? Eu tampei a panela, não deixei aberta. Quando a gente deixa uma panela de água aberta lá fervendo no fogo, o que é que acontece? Se você deixar a água lá fervendo, né, e você sair, essa água, né, seca, né, ela evapora todinha. Então você já não consegue mais pegar ela. Só que aí eu peguei e tampei essa panela. Depois que eu tampei essa panela, eu destampei. E o que é que tem na tampa da panela quando a gente tira? Quando faz cuscuz, a água de baixo começa, né, a ferver. E aí passa pelos flocos lá de milho, né? Pelo cuscuz, aquele vapor vai cozinhando, né? O cuscuz. E aí, só que ela continua, ela passa por ali e continua evaporando. E aí ela bate na tampa do cuscuzeiro, né? E aí fica toda suada, né, gente? O que foi que aconteceu ali? Ela estava em estado de vapor e o fundo da panela, a parte onde está fervendo, que está aqui a água, está muito quente, está a 100 graus Celsius. Então a água está fervendo a 100 graus Celsius. E aí, quando ela bate na tampa, ali, aquela parte de cima, está quente? Está. Mas está quente como o lado da panela que está em contato direto com o fogo? Não. Então, a temperatura menor. Então, está uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Então, o que acontece? Ela vai subindo, subindo. Quando ela encosta nessa superfície mais fria, que parece que é fria, mas não é. Mas é porque está mais frio do que embaixo. Aí ela perde energia. Como ela perde energia, ela volta a ficar líquida. Entendeu? Então, ela vai perdendo essa energia. Se eu pegar aquela água da tampa da panela, coletar e levar para o congelador, ela vai perder mais energia ainda. Então, de líquido, ela passa para sólido. Entendeu? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas, maior o grau de agitação e a energia. Quando ela vai ficando mais fria, ela vai perder, as partículas vão perdendo o grau de agitação e aí vai perdendo energia. Então, por isso que a tampa da panela ali vai ficar cheia de água. Então, eu passei aqui, ó, do estado, ó, aqui de vapor, ó, foi evaporando, tocou aqui na panela e já vai perdendo energia, porque aqui está mais frio do que aqui. Aqui está 100 graus Celsius, que é a temperatura que faz a água evaporar. Aqui não. Aqui não está 100 graus Celsius, vai estar um pouco menos. E aí já perde energia. O meu bebê tá chorando. Que difícil. Imagina se fosse ao vivo. Não sei se dá pra ouvir aí. Eu vou ter que dar um pause. Voltei, tá vendo aí o escândalo? Estava dando escândalo, Raul. E aí eu tive que ir lá pra poder dar de mamar, pra poder colocar pra dormir, pra depois dar pra minha mãe pra poder voltar. Imagina isso acontecendo ao vivo. Vocês lá esperando pra assistir a aula. Não, peraí. Aí o pai e a mãe de vocês, e aí, tá tendo aula? Não, não, tô esperando a professora botar o filho dela de novo pra dormir, pra depois voltar pra aula. Imagina essa situação. Mas vamos lá. Nem sei mais onde eu tava, já me perdi toda. Vamos finalizar logo essa aula. Falta só mais um, tá certo? Que a gente já tá em 19 minutos, para não ficar muito longa. Aí vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu já falei da condensação. Então, vocês já entenderam, né? Tá ali em estado de vapor, no caso da água, né? Estado gasoso que vai se transformar no estado líquido, certo? Ele tá com um grau de agitação gigante e vai perder essa energia, porque ele entrou em contato com uma superfície mais fria. Tem outros casos também, gente. A coisa de estar, um exemplo, quando a gente está tomando banho, o chuveiro está muito quente, né? Então aquela água ali está começando a ficar muito quente, só que aí esse grau de agitação dela diminui os vapores de água que vão saindo ali do chuveiro, porque está muito quente, não sai um vaporzinho de água, a gente vê, né? E aí entra em contato com o box, né? Ou com a parede mais fria. É danado, derruba tudo.
com a parede mais fria ou com o box do banheiro, e aí o que acontece? Ela perde energia ali, porque tá um pouco mais fria. E aí pega, quando a gente passa a mão, vê que tá tudo suado. A garrafinha de água também, você pegou, colocou na geladeira ou colocou no congelador, então tá uma determinada temperatura. Quando entra em contato com o outro lado, aí esse processo faz perder. Espera que eu tive que fazer um corte aqui. Tive que fazer um corte aqui, porque eu acabei falando de uma forma que não estava explicando direito, né? Então, tem esse caso do banho, né? Que eu já falei, que essa parte eu não vou cortar. E o caso da garrafinha, um exemplo, é uma garrafa que você pegou e congelou e colocou do lado de fora da geladeira. E ali fica cheio de água. E é estranho, né? Porque assim, como é que essa água tá passando Antes eu pensava assim, né? Como é que essa água tá passando de dentro da garrafa pro lado de fora? Não é meio louco isso? Como assim? Tá passando pelo plástico indo pro lado de fora? Não, não é isso que está acontecendo. Na verdade, o nosso ar tem inúmeras gotículas de água, né? O ar ele está úmido. Tem os graus de umidade, locais que são mais úmidos, menos úmidos, ou dias que estão mais úmidos do que outros, certo? Então tem essa diferença também. Então, quando esse ar está com grande grau de umidade, quando ele está ali com aquelas gotículas de vapor que a gente não está enxergando, mas que está, entra em contato com aquela garrafa que está muito fria, ele perde energia. E aí ele perde e acaba ficando o lado de fora todo suado. Porque o lado de dentro da garrafa tá bem gelado, bem frio. Então o que tá do lado de fora, que entra em contato com aquilo ali, acaba perdendo energia. Então é isso. Eu dei uma cortadinha aí para organizar o pensamento, porque senão eu ia explicar todo embananado para vocês. Beleza? Aí, falando nisso, falando de questão de vapor, vamos para o próximo e último, que é a vaporização. Tá? Então, quem está copiando, coloca aí vaporização, que está com esse nome porque estamos falando da água. E no ponto de vista da química, ele fala sobre vaporização. Quando fala de água, fala vaporização, tá certo? E a vaporização vai ser a mudança do estado líquido para o estado. A vaporização vai ser para o estado gasoso. Mas falando de água, vai ser para o estado de vapor. Mas eu vou colocar aqui do jeito que a maioria das vezes fala. Líquido para gasoso chama-se vaporização. Mas se a gente falar da água, é líquido para o estado de vapor. Se a gente estivesse referindo especificamente da água. Isso é do ponto de vista da química, mas no dia a dia a gente acaba chamando tudo de gasoso, tá certo? Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu ia terminar essa aula com vaporização. Só que eu não vou terminar a aula com vaporização, eu vou terminar com condensação. E aí, na próxima aula, a gente vai retomar a vaporização. Por que isso? Porque eu quero explicar com calma a vaporização, porque eu não lembro se teve uma turma que eu cheguei a falar esse slide, eu não estou lembrada. Mas, assim, dentro da vaporização, que está até no meu slide aqui, tem a calefação, tem a ebulição, e eu tenho que explicar cada um. Explicar como é a calefação, explicar como é a ebulição, explicar como é a evaporação. Né? Que é simples, é tranquilo, mas é bom revisar e ver isso devagarzinho, com calma. Então, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá bom? Depois eu vou fazer um outro exercício para vocês pelo Google Forms também, tá bom? Para a gente poder ver aqui, rever cada um desses. Então, quem gosta de copiar, deixa tudo copiado no caderno, ou então você só faz revisar e assistir o vídeo de novo, não tem problema. Do jeito que você achar melhor para você, tá bom? E aí fica fácil para poder fazer a atividade do Google Forms, que todas são avaliativas, certo? É como se a gente visse o assunto e fizesse mini prova. Assunto, uma mini prova. Um assunto, uma mini prova. Porque aí a gente já vai acumulando aí, depois a gente junta tudo para valer ponto. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Deixa eu voltar aqui que eu tô aqui falando com o slide aberto. Um abraço para vocês, um bom dia para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, só é falar comigo pelo WhatsApp. Pode ser no privado, que em geral eu deixo fechado para não ficar muita mensagem de besteira,
né? Aí por isso que eu deixo fechada. Eu abro em alguns momentos, no momento da aula eu abro o WhatsApp, mas no dia a dia eu deixo fechado. Mas se tiver alguma dúvida, pode falar comigo no privado. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo, porque a partir daí é que eu vou gerar a lista de presença para passar para Charles, tá certo? Para vocês não ficarem como se não tivesse assistindo aula. Então deixa o nome completo e a sua turma, se você é turma A ou B, para não ficar igual uma louca procurando o seu nome, tá certo? Beijo, gente. Bom dia.